Olá, amigos do canal Xiaomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa. Para tanto, nós vamos utilizar o estado de São Paulo da sexta-feira, 5 de novembro de 2021, em edição 46.770, onde na página A17 nós temos mais uma reportagem sobre a chamada Nova Guerra Fria, num especial das agências internacional France Press, Bloomberg, New York Times e Associated Press. China diz que relatório dos Estados Unidos sobre arsenal nuclear é manipulação. Militares americanos temem avanço tecnológico dos chineses, que garantem que a preocupação é exagerada. Nós temos, para dar suporte à reportagem, um olho no meio dela e um infográfico com mapa da China, seus principais silos nucleares e alguns de seus mísseis nucleares. Capacidade nuclear chinesa. Pequim está modernizando rapidamente seu arsenal atômico, com novos mísseis e equipamentos modernos. No mapa a gente viu os silos de mísseis em construção. Por exemplo, em Hami, na fronteira com a Mongólia e com Xinjiang, 66 novos silos, por exemplo. Vejam este que eu assinalei com a caneta. Claro que eu não vou ler todos. As brigadas de mísseis do exército da China. Por exemplo, ele tem 6 DF-31 mísseis. Aí nós temos a principal capacidade chinesa, representada então no infográfico. O primeiro, Dongfeng 5, míssil de 2 estágios, combustível líquido, alcance de até 13 mil quilômetros. Este é um intercontinental. Vejam, um ser humano em escala com um imenso míssil, capaz de atingir então em linha reta 1/3 do planeta. DF-41, míssil de 3 estágios, combustível sólido, alcance de até 15 mil quilômetros. Ele é menor, vejam a sua escala com o ser humano. No entanto, o seu alcance é ainda maior. O submarino 094 Jin, ao menos 6 posicionados, cada um com 12 mísseis, Julang 2, alcance de até 9 mil quilômetros. Portanto, é um submarino nuclear, como a gente pode observar na parte inferior. Já o olho diz o seguinte: o documento divulgado pelo Pentágono ignora os fatos, está cheio de preconceitos, declarou Wang Wenbin, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. A China classificou ontem de manipulação um relatório do Pentágono divulgado na quarta-feira que alerta para uma expansão mais rápida do que o esperado do arsenal nuclear chinês. O documento ignora os fatos, está cheio de preconceitos, disse o porta-voz da chancelaria, Wang Wenbin. O documento do Pentágono estima que a China já possa lançar mísseis armados com ogivas nucleares de terra, mar e ar. A China está expandindo o número de suas plataformas de lançamento, disse o Departamento de Defesa. Isso significa que o país possivelmente já estabeleceu uma tríade nuclear de sistemas de lançamento e está aumentando sua capacidade de produzir e separar plutônio por meio da construção de reatores, reprodutores rápidos e instalações de reprocessamento. Os Estados Unidos acreditam que os chineses terão 700 ogivas nucleares em 2027 e chegarão a 1.000 em 2030.
um arsenal 2,5 vezes maior do que o previsto pelos americanos há um ano. A avaliação aparece no relatório anual que o Pentágono submete ao Congresso sobre o desenvolvimento militar chinês. Mesmo se alcançar 1.000 ogivas, o arsenal chinês estaria longe de se igualar ao dos Estados Unidos e Rússia, que juntos possuem mais de 90% das armas nucleares do mundo. Segundo dados do Instituto Internacional de Pesquisas para a Paz, de Estocolmo, os americanos teriam 5.550 armas, os russos 6.255. A publicação do relatório ocorre no momento em que os americanos se deparam com a modernização militar da China e com o aumento das tensões entre as duas maiores economias do mundo, principalmente em Taiwan. Meus amigos, não se esqueçam que nós temos as playlists sobre a China, sobre os Estados Unidos e a guerra comercial Estados Unidos-China, em que uma reportagem como essa vai para aquela playlist. Nós ainda não tivemos coragem, segurança de chamá-la de nova Guerra Fria, ou Guerra Fria 2.0, como é chamada, mas por enquanto a gente a chama de Guerra Comercial Estados Unidos-China, até que se confirme de fato essa Guerra Fria. Um oficial do Pentágono disse que o documento teve como base fatos ocorridos no ano passado e não trata das recentes tensões entre os Estados Unidos e China, incluindo relatos de que os chineses testaram um míssil hipersônico. Exagero. O general Mark Milley alertou que o teste de sistemas hipersônicos da China, incluindo um que foi lançado em órbita, seria um momento Sputnik para os Estados Unidos, em referência ao impacto do lançamento do satélite soviético em 1957. Se aperfeiçoada a tecnologia chinesa, será capaz de enviar ogivas nucleares atravessando o Polo Sul, driblando sistemas antimísseis americanos no hemisfério norte. A China garante que tudo não passa de paranoia. Ontem, o Wen Bin disse que os Estados Unidos deveriam parar de perceber a China como uma ameaça imaginária, ao ser questionado sobre os comentários de Milley. China, vocês, como estudiosos de história, deviam entender, se é que vocês não têm mesmo essa tecnologia, há dúvidas, é claro, que essa é a estratégia dos Estados Unidos, levá-los a uma guerra fria para que vocês desviem os seus gastos para o setor militar se fortaleça e enfraqueça o Partido Comunista. Autoridades chinesas garantem que o acúmulo de armas nucleares é apenas de caráter defensivo. Bom, pessoal, é isto. Desta forma, nós analisamos mais uma reportagem deste conflito que se agrava, que se torna cada vez mais tenso, que se escala na linguagem técnica entre os Estados Unidos e a China. Eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Tchau, pessoal. Até a próxima.